Salve, salve, comunidade Brazuca! Aqui quem fala é o Edu, diretamente da Estônia. E para gelar minha cerveja eu só preciso abrir a janela. E aqui comigo está o Alex aqui. E vamos lá, meu caro, se apresenta aí. Fala, Edu. Aqui é o Alex. Boa tarde, comunidade. Bom dia. Diretamente da Flórida, nos Estados Unidos. A gente veio trazer notícias e informações globais para todo mundo. Beleza, e para gelar sua cerveja aí eu acho que você tem que usar ainda a geladeira, né, cara? Preciso. Infelizmente. Eu estou na Flórida, né? Então é necessário. Bacana, cara. Então, pessoal, está começando aqui o primeiríssimo The Brazilian Experience para os mais chegados, muito provavelmente é o que a gente acredita vai ser o BRXP mesmo. E a grande ideia aqui é a gente falar sobre empreendedorismo, tanto no Brasil, tanto nos Estados Unidos, tanto na Europa, e o foco aqui são brasileiros empreendendo fora do país, ou seja, tanto nos Estados Unidos, que é a área ali que o Alex domina, quanto na Europa, que é a área aqui que no momento eu estou presente. Então, esse vai ser o foco desses podcasts, então tem bastante assunto, tem coisa pra caramba, a gente quer também trazer gente aqui para poder bater um papo também. E hoje, nesse primeiríssimo aqui, a gente decidiu falar sobre abertura de empresa, que é basicamente o primeiro passo, né? Ou seja, como é que eu faço para abrir o meu negócio nos Estados Unidos, como é que eu faço para abrir um negócio, empreender na Europa sendo brasileiro. E antes, né, de começar a brincadeira aqui, é sempre bom a gente falar dos nossos patrocinadores, né? E aí a gente vai falar da Akin Solutions e vamos falar do BeatPerk. Para falar da Akin Solutions, ninguém melhor do que o próprio Alex ali falar um pouquinho sobre do que se trata. Legal. A Akin Solutions, que é um dos patrocinadores desse podcast, é uma empresa que faz internacionalização de negócios, tanto para os Estados Unidos quanto para a Europa, e literalmente oferece um hub de soluções para que qualquer empresa possa estar presente e operando em qualquer um desses países. Show de bola. E falando aqui também sobre patrocinadores, falar sobre o BeatPerk, que é um produto que trabalha exatamente com engajamento das suas equipes. Então, é um software online que você pode se inscrever. Hoje ele está em beta, tem acesso gratuito, você pode se inscrever agora mesmo e começar a utilizar. E ele serve para você engajar suas equipes com gamificação e perks, que são o quê? São os presentes, são as coisas, digamos assim, são prêmios que a sua equipe consegue ganhar quando ela tem performance, quando ela entrega as tarefas de acordo com o que você combinou. E ele funciona perfeitamente já com as suas ferramentas, com o seu Gira, com o seu Trello, e tem mais integração vindo pela frente. Beleza, sem mais conversa a respeito de patrocinadores, vamos começar aqui o nosso bate-papo aqui sobre essa questão tão bacana e tão importante que é a abertura de empresa fora do país, que eu acredito, né, Alex, que até por esse momento agora, né, que está, né, economia no Brasil, enfim, tem dado um pouco de balanço aí na coisa, e mais essa questão de Covid, sabe, eu acho que tem uma galera pensando bastante aí, né, em pegar e abrir um negócio fora do país, ou às vezes é por um projeto pessoal mesmo. O que tu acha aí, cara? Você que tem bastante gente aí vindo para abrir negócio nos Estados Unidos pela Akin Solutions, como é que tá? Você tem sentido que aumentou, tem sentido que diminuiu? Conforme você mesmo colocou, são várias as razões que levam o empresário, o empreendedor, a ter um negócio fora do seu país de origem. E aí, pode ser Estados Unidos, pode ser Europa, enfim, pode ser aonde for. Mas, como você falou, pode ser um sonho pessoal, uma meta de vida, pode ser por expansão da própria operação, ou seja, deseja trabalhar em um mercado diferente, pode ser pelo momento em que o país está vivendo, existem N razões. Eu vou dizer que a procura nunca diminuiu, tá? É claro que, infelizmente, quando existe uma crise no Brasil, é normalmente quando o empresário olha para o mercado externo, e eu acho que ele deveria estar olhando para o mercado externo o tempo inteiro, e não só quando existe uma crise, mas sempre quando existe uma crise, ou quando existe uma retração, pelo menos, no mercado interno, no Brasil, todo mundo acaba olhando para o mercado externo e começa a almejar, olha, poderia estar ganhando em dólar. E uma coisa bem bacana que aconteceu logo no começo da crise, bem bacana para quem estava aqui, infelizmente teve
teve a questão do Covid, mas uma coisa bem legal, logo que teve o começo do Covid aqui, onde teve lockdown aqui nos Estados Unidos, todos que estavam aqui já vendendo, experimentaram um incremento das vendas assim absurdo, vendendo 2, 3, 4 vezes mais do que vendiam regularmente. E aí, literalmente, salvou ou ajudou muito as empresas no Brasil, porque eles começaram a contar com o faturamento daqui. Ou seja, uma operação secundária, porque o foco sempre foi o Brasil, e aí eles começaram a contar e ver o tamanho que é o mercado americano e todas as possibilidades que ele tem. Então, a gente sempre tem que estar olhando para fora. Essa é a minha opinião. Bacana, bacana, cara. Assim, é aquela coisa. Eu, pessoalmente, por exemplo, eu terminei vindo parar aqui fora do país por questões mesmo de projeto pessoal, de vida. Antes de ter vindo aqui parar nas terras gélidas da Estônia, eu estava nas terras ensolaradas do Bahrein, no Oriente Médio. Então já era um projeto já de longas datas, né? Eu tinha essa vontade. Eu já estava, enfim, viajando para fora do país para fazer negócio já por outras empresas que eu estava trabalhando. E aí terminou aparecendo a oportunidade, primeiro Oriente Médio, aí eu lembro que até naquela época eu e o Alex, a gente batia um papo, às vezes a gente falava, vamos ver alguma coisa talvez para ajudar as empresas que quiser abrir negócio aqui no Oriente Médio, e aí terminou que eu vim parar na Estônia, e terminei ficando à frente aqui de um negócio aqui de produto, que é o BitPerk, né? Ou seja, a gente tem um produto aqui para vender, mas tem uma comunidade até interessante de brasileiro aqui na Estônia, e tem gente aqui com um negócio aberto, e são de diversos setores, né, tanto de software... Muito mais do que isso, né, Edu? Eu acho que até você poderia comentar que muita gente enxerga a Estônia, ou às vezes não conhece tão bem a Estônia. Óbvio que você está aí, você pode dizer melhor que ninguém. Primeiro, uma coisa que você me falou nos bastidores é que a Estônia hoje é um polo tecnológico aí da Europa, então eu queria que você falasse um pouquinho sobre isso. E a segunda coisa, que é extremamente importante, que a partir da Estônia você faz negócios em literalmente qualquer lugar da Europa, né? Sim, legal. É uma coisa que talvez não muitas pessoas no Brasil sabem. Geralmente quem sabe mais é o pessoal que está mais linkado na área de tecnologia, né? Que termina estando, digamos assim, mais antenado nesses hubs. Mas a Estônia, hoje em dia, dá para dizer que muita gente aqui fala que aqui é o Vale do Silício da Europa, porque aqui é um país com mais ou menos 1.300.000 pessoas, e, cara, a proporção de startups de tecnologia que você tem aqui é imensa. Basicamente, você tem mais de uma startup em cada esquina. E assim, eu estou falando, eu não estou exagerando, basicamente é isso mesmo. E, cara, é um país, assim, que tá num local interessante, enfim, como eu comentei, você está aqui perto dos nórdicos, aqui, que tem um mercado interessante, principalmente não só para qualquer coisa que envolve tecnologia, mas para qualquer coisa que envolve também comodidade. Por exemplo, você tem alguma ideia em mente de algum produto ou serviço que vai, por exemplo, trazer comodidade, vai entregar em casa, ou algum produto que você vai vender pela internet? É uma boa jogada, porque... E aqui falando só aqui de Estônia e nórdicos, porque você tem que pensar também que aqui, quando chega o inverno, os dias têm 6 horas de luz do dia, e o restante é escuridão, e é frio, e é nevando. Então a rapaziada, quer ficar em casa. Então, o que acontece? Qualquer coisa também que você pensar nesse âmbito, além de software, claro, você tem um espaço muito bacana. E como você falou também, a Estônia, ela é parte da União Europeia. Acredito que tem por volta de uns 10 anos uns 10 anos, ou talvez menos de 10 anos, que ela virou parte da comunidade europeia. E isso, antes eles eram um país do bloco soviético, né? Ou seja, aí quando a União Soviética, né, tombou, aí ele se tornou um país independente, mas aí estava, enfim, batalhando, porque, enfim, foi deixado muitas traças, e o pessoal conseguiu reerguer a economia e terminou virando parte da União Europeia. E com isso, qualquer negócio que você abre aqui, você tem acesso a toda a zona do euro. Então você está falando ali de um mercado imenso, como a Alemanha, por exemplo, que é basicamente, digamos assim, os Estados Unidos aqui da Europa. A Alemanha é um mercado gigantesco, e todos os outros países aqui que estão envolvidos dentro da União Europeia, e muitos assim, digamos assim, eles não são países europeus, mas eles fazem parte do Conselho
da União Europeia, então é uma parte de extensão também, que você consegue fazer negócios também de uma forma muito mais simples e ter mobilidade. Então é bem interessante. Geralmente o pessoal não sabe, por causa que geralmente é o pessoal mais linkado com tecnologia, mas também é um excelente país em termos de qualidade de vida. Você tem muito verde, você sabe, não tem violência aqui, né? Então para quem também quer vir, né, e talvez morar tal, e abrir um negócio, também é um excelente país. E cara, você tá. Para quem gosta de frio, para quem gosta de verde, para quem gosta de neve. É o lugar perfeito. É o lugar perfeito. Cara, vamos aproveitar e vamos emendar, já que você falou tanto de Europa, vamos emendar e vamos começar a desmistificar um pouco sobre ter negócios e ter uma empresa fora do seu país de origem. E eu acho que o que a gente vem experimentando aqui ao longo desse tempo, a primeira coisa que eu acho que barra é a língua, e depois é como que eu vou tratar desse meu negócio. Ou eu posso ter uma empresa fora do meu país de origem, seja na Europa ou nos Estados Unidos. Vamos começar pela Europa, vamos falar um pouquinho. Hoje, quem pode ter uma empresa na Europa, na Estônia, o que é preciso? Fala um pouquinho para a gente. Né? Claro. Assim, você falou primeiro ali sobre a questão da língua. A questão da língua é relativamente tranquila, que se você fala inglês, você está em casa, né? Até porque o idioma aqui, o estoniano, ele é muito próximo do finlandês, né? Ele é, digamos assim, não é a mesma coisa, mas ele é próximo do finlandês. E, cara, é um idioma muito difícil para a gente, tanto do Brasil quanto dos Estados Unidos, porque ele é bem diferente, assim, as raízes dele são completamente diferentes. Mas em relação a ter um negócio aqui na Espanha... Nós temos uma parede aí também, né? Porque a gente tem o Eduardo aí também, falante português brasileiro, que também auxilia brasileiros na abertura de empresa para o mercado europeu também. Exato. Falando de Akin Solutions, aí, claro, né, enfim, tem aqui a minha presença aqui, né, enfim, consigo dar toda a assistência em português, não tem rolo. Mas, digamos assim, se você fosse vir para cá, né, Jiraya, vou vir, tipo, eu sozinho fazer um negócio, tipo, beleza, tipo, se você virar com inglês, fechou, né, se não, ferrou. Mas vamos lá. Você perguntou ali a questão ali de negócio de, como é que faz para abrir empresa, quem pode abrir empresa. Cara, o grande diferencial, que alguns outros países agora estão começando a fazer também, e que começou aqui na Estônia, cara, você consegue abrir e gerenciar um negócio aqui 100% online. Assim, você não precisa estar aqui na Estônia para poder fazer a coisa acontecer, e até para gerenciar a empresa você não precisa estar aqui presencialmente. Então, basicamente, a coisa toda, ela funciona em mais ou menos uns 4 passos, né? O primeiro passo ali, geralmente, começa pelo e-residency, que é a residência digital, eletrônica, digamos assim, né? E como é que funciona esse cara aí? Esse aí é uma das grandes bandeiras da Estônia internacionalmente. Aqui você tem o e-residency. É basicamente o seguinte, você consegue uma espécie de residência. Exato, é uma residência virtual, uma cidadania virtual. Na verdade, até esse nome e-residence, às vezes, né, enrola um pouco o pessoal que fala, residência, do caralho, tipo, posso morar lá. E não é bem assim. O e-residence significa que você pode ter uma residência virtual, ou seja, você vai conseguir ser considerado um cidadão virtual da Estônia, e com isso você vai conseguir abrir um negócio aqui, aí você vai conseguir contratar pessoas aqui, você vai conseguir pagar os impostos, fazer toda a questão da gestão da sua empresa da onde você estiver. Que aí, claro, se você tiver, né, a possibilidade de aplicar para um visto e ficar aqui, beleza. Se você não quiser, porque às vezes às vezes você tem em vários outros países, ou tá em outro país, ou quer fazer do Brasil, ou quer fazer de outro país da Europa que você está, pode fazer também. E aí, basicamente, isso aí funciona da seguinte forma, você começa primeiro fazendo essa application, digamos assim, para esse e-residence, que é basicamente tudo online. Então, você faz ali, preenche um formulário online, aí você vai fornecer uma série de informações suas ali, como nome, por que você quer abrir o negócio aqui, qual é a missão. Vai ter também questão ali, por exemplo, de ficha criminal, os caras às vezes, tem uma série, tem uns campozinhos um pouco mais burocráticos, mas é tudo online, você consegue preencher tudo online, e aí, uma vez que você é aprovado, aí você recebe esse kitzinho, que eles chamam ali
do ID Kit, que é como se fosse uma identidade, um kit que vem um cartãozinho e vem um leitor para você, e que você consegue fazer isso online, como eu falei, você consegue pegar esse kit tanto aqui na Estônia, se por acaso você falar, bom, eu vou lá no início, vou lá na Estônia porque eu quero ver o país, enfim, quero dar uma volta, enfim, tirar algumas conclusões, você pode vir pegar ele aqui, como você também pode pegar na representação diplomática no seu país da Estônia. Por exemplo, aí no Brasil tem Embaixada da Estônia, tanto que aqui também tem Embaixada do Brasil. Então você consegue fazer essa preenchimento de formulário, e aí você paga uma taxa, e aí você vai receber aí no Brasil. Que aí com esse cartãozinho aí você consegue dar o procedimento nos outros passos. Aí geralmente é o quê? Geralmente se você vai fazer para pegar aqui na Estônia, você vai pagar uns 100 euros, se você for fazer para pegar em outros países, aí geralmente aumenta um pouquinho, de 120 a 130 euros, se você for pegar isso fora. Então esse é o primeiro passo. Você tem a residência virtual, beleza, primeiro é um passo. Agora o segundo passo é o quê? É bem semelhante, por exemplo, quando a gente vai abrir um negócio no Brasil, a gente precisa ter um endereço, correto? Precisa, inclusive, muita gente no Brasil corre atrás de escritório virtual. É a mesma coisa aqui. Você vai correr atrás de um escritório virtual, né, e geralmente isso aí, estamos falando de uns 50, 100 euros, pode variar bastante. Enfim, varia muito, né? Que nem aí no Brasil também. E também você precisa de um contador, que ele não é obrigatório, né? Você pode também, mais uma vez, se você quiser meter o Jiraya, você pode também falar, tipo, beleza, eu mesmo vou fazer a contabilidade, tipo, eu me garanto. Mas geralmente é recomendado, porque apesar de ser, tipo, uma tributação com certeza mais simples que aí no Brasil, do que lá no Brasil, você está num país novo, então é interessante você ter alguém para poder, né, lhe orientar. E geralmente esses serviços que você paga do contador, ele já vem já com um sisteminha online, que você consegue acessar tudo, consegue enfim, fazer pedido de trabalho, tudo online. Então, esse é o segundo passo, né? Você tem seu endereço, e aí você tem também o seu contador, ou você meteu o girar e foi sozinho, foi na cara e na coragem. E aí, o terceiro passo ali, aí você registra a companhia. Aí você vai fazer realmente a incorporação da empresa. E, geralmente, isso aí é jogo rápido, então você preenche também um formulário online, você faz tudo online, você paga por volta de 190 euros, e aí geralmente o seu contador ou a empresa que estiver ali dando a consultoria, por exemplo, como a Hacking Solutions, ele já vai fazer todo esse intercâmbio ali para você. Aí tem alguns detalhezinhos ali, mínimos ali, por exemplo, de capital share ali, né, de investimento inicial, o mínimo que você tem que ter. E aí, quando eu verifiquei a última vez, ele estava por volta de 2.500 euros, mas você não precisa botar essa grana tipo numa porrada só, uma tacada só no início. Você pode também fazer o acordo e você vai descontando aos pouquinhos ao longo do ciclo de vida da sua empresa. Você pode fazer isso em até 10 anos, então fica muito em conta. Você consegue tipo ir descontando. Então é super descomplicado. E cara, depois daí o último passo é você abrir uma conta de banco, que também você faz online, né? Tem uma porrada de fintechs aqui que elas vão lhe servir como uma conta de banco, e tem banco aqui também que ele funciona todo online. Então, por exemplo, no meu caso, quando estava lá no Oriente Médio, que eu vim para cá, falei, bom, vou abrir minha conta de banco. Eu fiz tudo online, tem um dos bancos aqui principais. Quando eu cheguei aqui, a minha conta já estava criada e o meu cartãozinho já estava esperando já na caixinha do correio. Então, cara, é super desenrolado. Aí os caras também, se precisar de cartão, eles mandam para você onde você estiver. Né? Então, relativamente, cara, é bem desenrolado. E vamos lá, falando em termos de tempo, se você vou para a Estônia ali durante, sei lá, um tempinho para poder abrir a coisa ali e depois eu volto para o país que eu estou. Você faz isso aí, cara, esse processo em muito menos de um mês. Em um mês ali você consegue desenrolar isso tudo até menos, né? Você com a pessoa, digamos assim, com a consultoria correta, com as pessoas aqui na Estônia para poder lhe dar o suporte, em pouco tempo, até 15 dias você faz, porque é jogo rápido. Agora, se você for fazer do seu país tudo online, a única coisa que pode levar um pouquinho mais de tempo, que pode levar mais de um mês ali, é por causa do e-residence, porque aí se você for receber o seu cartão no seu país de origem que você está, aí claro, aí tem aquele trâmite, né, de mandar coisa via malote, via embaixada, aí pode demorar um pouco mais, mas não é bem a abertura de empresa, é basicamente, né, o e-residence ali. A abertura de empresa você faz rapidão. Mas o bacana é que você tem a opção de resolver, então,
vamos dizer que a gente tá falando de um empresário que não dispõe de 30 dias para poder iniciar essa operação e sair do seu país de origem, não pode ficar 30 dias afastado, e tem condições de fazer o processo 100% online, inclusive a abertura da conta bancária sem sair de casa, literalmente. Exatamente. E aí, claro, enfim, com uma solução ali de consultoria legal, uma pessoa aqui, cara, facilita muito a vida dele, né? E aí, aproveitando e já vendendo aquele jabazinho maroto para Akin Solutions, né? Com certeza, com certeza. Pô, Bom, cara, e aí? vamos falar um pouquinho. Estados Unidos, vamos lá. Vamos falar um pouquinho dos Estados Unidos. Aqui nos Estados Unidos, assim como na Europa, você também tem a mesma possibilidade de fazer o processo de abertura de empresa sem a necessidade de sair do seu país, sem sair do Brasil. O processo é feito 100% online. Devido ao Covid, ele tem estado um pouquinho mais lento. Hoje tem demorado em torno de 60 dias, mas o prazo normal é em torno de 20 dias. Você tem a empresa já aberta. Diferente do Brasil, aqui nos Estados Unidos você incorpora a empresa no estado e não na cidade. No Brasil a gente tem que incorporar na cidade, aqui a gente incorpora no estado. E aí a escolha do estado onde você está incorporando o seu negócio, ela é bem importante, porque dependendo do estado que você escolher para incorporar o seu negócio, você pode ter mais taxes, mais impostos, né? Então, nós normalmente recomendamos a abertura no estado da empresa no estado da Flórida, porque a Flórida não tem imposto de renda estadual e nem no condado. Então, diferente da Califórnia, por exemplo, ou diferente de Nova York, então, quando você incorpora em um desses estados, além do imposto de renda federal, você tem que pagar imposto de renda para o estado e imposto de renda, muitas vezes, no seu condado de origem, ou até mesmo na cidade, dependendo do lugar onde você esteja. Então, essa é uma das principais vantagens, tá? O processo também, assim como na Europa, é 100% online. A abertura da conta bancária, existem também algumas fintechs aqui nos Estados Unidos que você pode fazer uso. Uma segunda opção é o BB Américas, tá? Que seria a filial americana do Banco do Brasil. Então, você abrindo uma conta no Banco do Brasil, você consegue fazer o processo remoto e fazer a abertura da conta no BB Américas. E a terceira opção é vir até aqui nos Estados Unidos, vir ver o Mickey e já aproveitar e abrir a conta em um dos bancos tradicionais americanos, o Wells Fargo, Chase, Bank of America, enfim, algum desses bancos. Mas o processo também é super descomplicado, tá? Qualquer pessoa pode ter empresa aqui nos Estados Unidos, você não precisa ser residente, você não precisa de um visto especial para poder fazer isso. É claro que se você planeja em algum momento iniciar o seu processo imigratório, aí sim você deve procurar um advogado de imigração e entender melhor qual o modelo de empresa é mais adequado para o seu visto daí, ou para o seu plano futuro, tá? Em relação à parte tributária, qualquer consultor ou qualquer bom contador pode lhe auxiliar. Por exemplo, eu quero ter uma filial da minha empresa nos Estados Unidos, como é que funciona isso tributariamente, né? Como é que vai ser a divisão de lucros, quem paga imposto e assim por diante. Tá? Uma coisa que eu esqueci de perguntar, Edu, existem modalidades de empresa? Aqui nos Estados Unidos a gente tem duas modalidades de empresa para estrangeiros, uma é a LLC e a outra é a Corp, né? Então, cada uma tem um regime tributário um pouquinho diferente, cada uma com as suas particularidades, e aí, enfim, na hora que você está escolhendo qual o melhor modelo para incorporar o seu negócio, você tem que levar em conta algumas coisas, mas também é super simples. Na Estônia, existe modelos de negócios diferentes também ou não? Existe. Na verdade, assim, o mais utilizado, e que na verdade até o que eu recomendaria para iniciar, geralmente é o Private Limited, que eles têm aqui a siglazinha OU, né, que aí é da linguagem deles. Então, esse aí é o que eu recomendo para começar, porque ele é o mais complicado e a taxa é menor. Mas isso é o quê? Para serviços, para, enfim, até produto também, sabe? Alguma coisa que vai vender online, ou empresa de tecnologia. Ele é bem aplicável no geral para muita coisa. Agora, quando parte ali para a indústria, enfim, para coisa ali diferente, um pouco mais graúda, ele tem também mais um modelo ali que é aplicável para esse tipo e que aí é um pouquinho mais, digamos assim, um pouquinho mais moroso também, um pouco mais custoso, mas também, assim, é relativamente descomplicado. Então, basicamente, são dois modelos ali que você tem. É esse modelo Private Limited
e um outro modelo ali que é mais para, digamos assim, para empresas maiores ou indústrias ou coisas do tipo. Um processo bem similar ao dos Estados Unidos. Então, a gente tem dois modelos também. Tem a LLC é uma Limited Liability Corporation, que provavelmente deve ter as mesmas as mesmas limitações, digamos assim, e as mesmas vantagens. Normalmente a gente recomenda também uma LLC, porque a LLC ela tem proteção dos bens do sócio. Então, se a empresa aqui nos Estados Unidos for a bankruptcy por qualquer razão, ou houver algum problema, os bens dos sócios não são afetados. Então, grandes empresas trabalham com regime de LLC, por exemplo, a Amazon é uma LLC hoje, para quem não sabe. Ah, legal. Bom, bacana, cara. E tem mais um ponto legal também que eu queria até compartilhar com a rapaziada aí, porque, legal, eu falei aqui sobre a questão do e-residence, mas tem também uma coisa nova que surgiu até por agora. Surgiu agora, na verdade, em agosto, agora desse ano, surgiu o que eles chamam de Nomad Visa, ou seja, um visto para nômades digitais, um visto para profissionais nômades. E aí, basicamente, o que ele habilita, né? Tanto digamos assim, dentro do ponto de vista do cara que é um empreendedor, que está querendo contratar a gente, quanto do ponto de vista também do cara, né, que está querendo vir trabalhar, ou do cara, às vezes, até que tem empresa aí no Brasil, ou ele tem uma microempresa e trabalha com os freelancers, assim. Ele é bem bacana por quê? Porque antes essa rapaziada, né, que é nômade digital, essa rapaziada, digamos assim, que eles trabalham em vários países, né? Geralmente eles pegam ali a mochila, pegam ali uma bagagem mínima, e geralmente esse pessoal trabalha com esse tipo de modalidade que é, sabe, marketing digital, desenvolvimento de software, ou às vezes até, sabe, determinados serviços que ele pode fazer com mobilidade. E geralmente essa é uma rapaziada que não consegue sossegar o facho num lugar só, até porque não pode, né? Então, por exemplo, eles movimentam para um país para o outro. Então, geralmente esse pessoal, antigamente, eles meio que faziam um sambalelê ali, né? Entrava com visto de turismo, aí fazia ali uns freela, aí daqui a pouco se mandava para outro país, aí naquela questão que tem o visto de Shenzhen ali, porque o passaporte brasileiro, em vários países aqui da Europa, você consegue entrar e ficar 3 meses, aí essa rapaziada se utilizava disso. Mas aqui na Estônia agora, você consegue fazer essa aplicação essa application para Nomad Visa, e você não precisa mais fazer o sambalelê. Você consegue, tipo, entrar no país de forma legal, eles sabem que você está trabalhando aqui, você consegue ficar até 1 ano numa boa aqui e prestar serviço. Aí, cara, você só precisa do quê? Precisa ser uma modalidade de empresa de emprego que você consegue provar, que você consegue trabalhar de forma independente, de local, sabe, de estar no local físico, e também que você consegue trabalhar de forma remota. E aí, se no caso for contratado, você só tem que provar que você tem, né, um contrato com uma pessoa na Estônia, né, para fazer um trampo com eles ali, que você é nômade digital. Ou se você for tipo freelancer, aí você só tem que provar ali para eles que você tem jobs de freelancer aqui na Estônia, enfim, tem alguns requerimentos, e aí você consegue fazer isso. Você paga 80 euros, e aí geralmente eles fazem a revisão dentro de 30 dias. Aí por que eu estou falando disso? Porque isso aí é legal também para aquele cara que ele tem aquela microempresa, tipo, aí quer fazer uns freelas, aí tipo, pô, precisa vir para cá para poder ter reunião com o cliente, ou, por exemplo, quer passar pelo país e quer fazer alguns serviços aqui, mas não necessariamente vai ficar aqui para o resto da vida, vai ficar por um tempo curto. Mas também é legal porque é legal também para você como empreendedor. Se você está vindo aqui para a Estônia, se você está abrindo seu negócio aqui na Estônia, dependendo da sua modalidade de empresa, vamos dizer que você tem uma empresa de software, uma empresa que presta serviço de marketing digital, consultoria ou alguma coisa do gênero assim, semelhante, você não necessariamente você precisa ficar completamente, né, preso ao mercado aqui, né? As pessoas do mercado aqui, você pode também contratar esses digamos assim, esses nômades digitais também. Ou seja, você pode também ter uma workforce ali, que ela não necessariamente está presa aqui, mas pô, aqui também você tem, principalmente na área de tecnologia, você tem excelentes profissionais. Então, assim, é mais uma coisa interessante, né, que você consegue ter aqui na Estônia e que outros países estão começando a copiar agora também. Se eu não me engano, agora quem fez uma coisa semelhante foi Singapura, logo depois que saiu aqui da Estônia.
Então, é bem bacana, é bem interessante. Legal. E outra coisa também, né, para o pessoal mais moderninho aí também, você consegue pagar salário aqui na Estônia com Bitcoin, com cryptocurrency. Enfim, para a rapaziada aí que tá alguns anos luz aí da gente, também é uma possibilidade. É permitido por lei aí, então. Exato, você paga imposto, a pessoa que vai receber vai pagar imposto certinho. Tem uma série de informações ali que eles vão pedir, sabe, o exchange rate ali, né, a taxa de conversão no momento que você recebeu, e aí a pessoa que recebeu paga imposto em cima disso, mas é possível, você consegue pagar a pessoa com cryptocurrency aqui, com cripto, né, que a gente fala. Cara, enfim, falando de Estados Unidos aí, cara, o que mais tem aparecido, sabe, em termos de modalidade de empresa, o que tem mais tem aparecido aí para você de tipos de empresa que quer abrir negócio nos Estados Unidos? É bastante variado ou, por exemplo, é específico, geralmente é de manufatura, de produto? Fala aí um pouquinho que eu tô meio curioso aqui para saber. Não, é muito variado, Edu, é muito variado. Não só para cá, para os Estados Unidos, mas quem nos procura também para entrada no mercado europeu, e, enfim, que planeja entender de maneira global, é sempre muito variado. Indústria do ramo, segmento moveleiro, a gente tem indústria fashion, calçados e vestuário, a gente tem indústria de embalagem, a gente tem algumas indústrias alimentícias, de bebidas, é super, super variado. É bem eclético. O que eu normalmente recomendo, e até parece uma coisa tão óbvia, mas é super importante, quando você planeja entrar, e aí falando não só de produto, vamos falar de maneira geral, né? Seja produto, serviço, você tem que entender um pouco da cultura do mercado que você está tentando entrar, né? Entender o tamanho desse mercado e entender qual deve ser a possível absorção, qual a aderência desse produto ou serviço que você está oferecendo para esse mercado. Independente de onde for, saiu do nosso país, saímos do Brasil e vamos investir nos Estados Unidos, vamos investir na Estônia, na Alemanha, não importa. Você tem que entender, primeiro, a cultura daquele lugar e entender se aquele teu produto faz sentido para lá. Porque muitas vezes a gente escuta gente querendo vender produtos específicos e como o brasileiro está em todo lugar do mundo, literalmente, né? Então, muitas vezes o cara fala assim, olha, eu tenho, sei lá, tapioca. Eu queria vender tapioca, mas eu queria vender para brasileiro. Mas por que vender para brasileiro? Você está saindo do país, por que você quer atender um mercado tão pequeno? Você vai restringir o teu produto automaticamente. Ou o serviço, né? Vou prestar um serviço, mas eu queria vender só para os brasileiros. Mas por quê? Porque você está saindo do seu país de origem. Então, não que você não deve vender para brasileiros, mas você tem que fazer um plano para que você possa atender o maior número de pessoas possível com o seu produto ou com o seu serviço. Mas não existe nenhum tipo de restrição. A gente fala muito de varejo online, independente do lugar que você esteja atuando. Uma coisa que você falou, o cara está na Estônia, mas ele está mirando na Alemanha, ele está mirando na Holanda, ele está mirando em diversos países ali, porque, cara, não existe fronteiras para produtos ou serviços de boa qualidade e não existe fronteira, você tem que mirar grande mesmo. Por isso que pensar digitalmente é tão importante, por isso que pensar online é tão importante, porque quando você restringe muito a sua área de abrangência, você automaticamente está restringindo o seu faturamento, o número de pessoas que vão ser impactadas, está restringindo um monte de coisa. Hoje, eu acho que um dos mercados mais interessantes que tem aqui nos Estados Unidos, é o mercado de móveis de decoração. Existem marketplaces específicos de móveis de decoração, alguns que têm presença na Europa também. É um dos mercados que mais cresce, um dos marketplaces, um dos nichos de mercado que mais cresce, mas não existe, diria que nenhum tipo de restrição e nem tipo de procura. Assim, a gente literalmente recebe empresas dos mais diversos estilos e nichos de mercado possível, cosméticos, enfim. Sim. Também, como você mesmo falou, né, Estados Unidos é semelhante ao Brasil e alguns países dos Estados Unidos, ele é do tamanho de um continente, basicamente. Então, assim, é muito espaço para muita coisa. E um negócio bacana que você falou sobre essa questão de abrangência, por exemplo, você fala aqui, por exemplo, em Europa, você tem muita gente aqui, por exemplo, da Índia, muita gente aqui do Paquistão,
tem muita gente aqui do Oriente Médio, sabe? Então, eles estão espalhados, sabe, por todos esses países aqui ao redor, da mesma forma que brasileiro. Então, assim, o grande bacana é que você, tipo, abre um negócio aqui, por exemplo, num país da Europa, Estônia, se você vende, por mais que você seja, digamos assim, um pouco mais nichado, vamos dizer assim, eu vendo online especiarias para poder fazer comida indiana, vamos dizer, beleza. Cara, ok, tipo, você tem um público que ele não está só aqui na Estônia, tipo, ele está, tipo, em toda a Europa, então você consegue atingir, tipo, Alemanha, você consegue atingir França, Espanha, tudo que tiver envolvido na Europa. Então, esse é bacana, e que eu acredito que, digamos assim, Estados Unidos é gigante também, eu acredito que em termos de território até dá para botar a Europa dentro dos Estados Unidos, porque os países aqui são pequenininhos. Então, da mesma forma, você tem muita gente de tudo que é lugar do mundo, então se você consegue, por mais que você, você é algo um pouco mais nichado, mas que você consiga ter uma escalabilidade, digamos assim, consiga escalar ou consiga vender, sabe? Eu vou um pouco mais longe, Edu. Eu acho que tudo está na maneira como você tagueia o seu produto, entendeu? Por mais que o seu produto ele tenha um nicho específico, comida indiana. Não é porque é para comida indiana que a gente vai vender só para indiano. Vamos tentar vender para qualquer pessoa que goste ou que queira preparar comida indiana e assim por diante. A mesma coisa que acontece com produtos brasileiros. A gente não precisa vender só para brasileiros, a gente pode vender para qualquer pessoa. Né? Então isso que é importante. É claro que gera uma comodidade e um certo conforto, porque assim, se eu vender para brasileiro, eu posso vender em português, vai ser mais fácil. O meu pai vai entender, ele já conhece o meu produto. Então, tudo bem, é mais fácil, mas você vai perder um mercado muito grande. Tá? Exato. Definitivamente. A gente tem que fugir desse quentinho na barriga ali, de não, tranquilo, vou ficar aqui com o pessoal que é brasileiro e tal. Porque, cara, se for vender ingrediente para comida brasileira, nossa comida é excelente. Então, assim, por que não, né, o alemão, por que não, sei lá, digamos, o francês, ele não vai querer tentar fazer uma comida brasileira em casa, vai querer fazer uma comida indiana em casa. Eu concordo plenamente. Eu acho que um ponto ali que você tocou, que eu achei animal ali, bem bacana que você tocou, a questão da cultura. E aí esse aí é um negócio que às vezes, tipo, pega um pouco, ou às vezes o pessoal, às vezes não pega, mas o pessoal fica meio assustado. Por exemplo, como você que já está há um tempo aí já, por exemplo, nos Estados Unidos, como você vê essa cultura em termos de fazer negócios ou em termos de lidar com os empregados quando você vai contratar ou vai lidar com eles? Como é que existe alguma diferença assim que você mais notável que você viu entre o cara que está acostumado no Brasil e aí o cara vai para os Estados Unidos? Tem algum ponto que você pode dar uma dica aí? Existe muita diferença. E assim, eu acho que é muito louco isso, porque eu vou dizer que a partir do momento que você sai do seu país, tudo começa a ficar intenso, né? Então, assim como na Europa, você tem gente de todos os lugares do mundo. E é claro que, normalmente, essas pessoas se adaptam à cultura local. Então, aqui você tem indianos, você tem chineses, você tem gente de todos os lugares do mundo, e é lógico que todo mundo se adapta à cultura local. É muito diferente, o processo de contratação é diferente, o processo de prospecção é diferente, o processo de negociação é diferente. Tá? Parte de contratação, você não pode perguntar, muitas vezes no Brasil, o contratante, né, o teu empregador, ele tem uma certa liberdade de perguntar perguntas muito pessoais, por exemplo, para mulheres. Você planeja engravidar, por exemplo? Né? Aqui você não pode perguntar esse tipo de coisa, você não pode perguntar nada que seja relacionado à religião, na verdade você não pode perguntar nada que não seja referente de âmbito profissional ou da carreira dele ou da formação dele. Fora isso, você não tem permissão, você não pode nem perguntar a idade do candidato. Tá? Então é uma relação direta e bem objetiva. Além disso, aqui a gente não tem a famosa CLT como no Brasil, então o processo de contratação é diferente, tanto para contratar quanto para demitir, assim como para pedir demissão também. Então, isso gera uma certa liberdade, é fácil de você demitir quando necessário, mas isso pode ser um problema também se você não conseguir controlar o teu workforce. Porque se você não tem, ou você não consegue controlar o teu time, se você tem um time bom e você não dá bons benefícios para eles, você não incentiva o teu time, qualquer coisa faz eles sair, porque eles não geram uma restrição.
né? No Brasil, normalmente, quando você é funcionário, né, você fala, não, né, tem essa cultura no Brasil de não vou pedir demissão porque senão eu perco meus direitos, eu perco não sei o quê, né? Aqui não existe isso, não. Eu peço demissão e eu vou para a porta do lado e acabou. Então, do mesmo jeito que é muito fácil contratar, é muito fácil para quem está do outro lado também falar assim, não quero mais, a partir de amanhã não venho. Em alguns estados existe 2 semanas de aviso, né? Em alguns estados, aqui a Flórida não exige 2 semanas de aviso, então o funcionário pode simplesmente sair em qualquer momento. Então essa é uma relação bem diferente do Brasil. E o terceiro é na parte de negociação, tá? Então a negociação aqui, especialmente, de novo, para quem vem fazer negócios aqui, é bem diferente. O americano ele é extremamente objetivo, né? O que eu notei, principalmente no meu primeiro ano, quando a gente vai conversar ou vai tentar fazer uma prospecção, vai fazer um approach, é tudo muito diferente. Eles são muito objetivos e eles te dizem não. Se eu não estou interessado, eu não vou ficar te enrolando, eu não vou perder o seu tempo e eu não vou perder o meu tempo. Não. Então ele levanta, vai embora, ou ele nem te atende. Então eu senti que o brasileiro muitas vezes tem dificuldade de dizer não. Não me interessa, não quero. O brasileiro muitas vezes gosta de dar uma enrolada. Aqui o americano é muito direto e ele não é grosseiro. É a cultura dele. É não e é não. Quando você vai fazer uma negociação, por exemplo, você leva o seu estimate, você leva a sua proposta, e no Brasil é muito comum você levar aquela famosa gordurinha, né? Vou levar uma gordura para negociação e tal. Aqui não tem, cara. Se você levar um valor que tem uma gordura, ele vai dizer que não e ele vai fechar com outro e ele não vai nem te perguntar. Você tem que levar o seu... Porque o americano não é extremamente objetivo, extremamente. Tá? E aí isso faz com que... Eu falo americano, mas isso faz com o quê? Faz com que outras pessoas de outras culturas se adaptem a essa cultura da objetividade e sejam objetivos também. Então, todo mundo passa a lidar da mesma maneira. Então, isso pode ser um problema quando você vem, por exemplo, trabalhar com um serviço aqui. Quando você trabalha com produto, com venda de produto online, já é um pouco mais simplificado. Mas se você vem para cá para trabalhar com algum tipo de serviço, com a parte de software, enfim, você está planejando ter relações comerciais com americanos ou com empresas americanas, ou enfim, com esse país, isso pode ser um problema, sim. Isso acontece na Europa também, Edu? Bom, aqui, vamos lá, falando da contratação e demissão aqui, é relativamente semelhante ao que você falou aí, ou seja, né, em termos, fazer um comparativo com o Brasil é mais simples ali, a questão de aviso prévio é negociável, então pode ser tipo, beleza, um abraço, né, e não vem amanhã, como pode ser também, daqui a 15 dias, ou vamos terminar de fechar o mês, e aí você vaza, né, e também essa questão, principalmente na indústria de software aqui, como tem muita startup aqui, tem muita empresa grande aqui de software, e empresa, sabe, o Skype aqui, tem a TransferWise aqui, tem o Bolt, que é outra empresa grande também, sabe? Então, o que acontece? Como você falou que às vezes é um perigo também, se você não trata a sua rapaziada legal, se você não oferece ali os benefícios interessantes para ele, cara, em dois palitos para ele pede esse conto e vai embora. E tipo, vai embora mesmo e um abraço e sucesso. Então, nesse quesito é parecido com o que você falou. Em relação em termos de negócio, eles são bastante fechados, introspectivos aqui no geral, né? Ou seja, eles são bastante, né? Por exemplo, geralmente eles gostam muito de comunicação via e-mail ou por Messenger ali, para poder, sabe, eles tentam fugir um pouquinho do contato pessoal, um pouco assim, eles são mais introspectivos. Né? Então, por exemplo, você pegar o telefone, opa, e aí, vamos falar, tá, eu posso falar com você agora, para eles é um pesadelo, tipo, né? Você sabe que isso é uma coisa que muito cliente me pergunta, fala assim, eu tenho que ter um atendimento aí, alguém que, vou trabalhar com vendas online, eu tenho meu produto e tal, porque aqui no Brasil, normalmente a referência é o Brasil, né? Eu tenho, mas assim, eu tenho que ter 200 pessoas no meu call center, porque a minha venda é uma venda assistida. Então eu tenho que fazer um atendimento, eu tenho que explicar, eu tenho que passar medidas, meu amigo, isso não existe aqui. Ótima pergunta. Porque aqui, cara, para você ter uma ideia, muita página de empresa que você acessa, às vezes, nem telefone tem um e-mail para contato. Assim, por exemplo, aqui mesmo na Bitperk, aqui, por exemplo, a gente tem uma pessoa que, digamos, para atender o pessoal que chega na porta, mas não tem... Algumas pessoas têm o telefone do dono, algumas pessoas têm o meu telefone celular,
né, clientes principalmente, mas geralmente vem via e-mail, porque até eles mesmos, eles são muito cuidadosos com as palavras, então, digamos assim, eles preferem escrever um e-mail e ser mais objetivo ali no e-mail, quero isso, essa é a resposta. Outra coisa também aqui, na parte de lidar com a negociação, como eles são mais, digamos assim, introspectivos e calados aqui, às vezes você tem que começar a aprender alguns sinais de linguagem corporal dele. Então, por exemplo, às vezes quando eles gostam de uma coisa, não necessariamente ele vai falar, puta, do caralho, adorei. Tipo, ele simplesmente, ele vai, tipo, olhar pra tua cara, caladinho, aí só vai dar aquela risadinha de canto de boca, e você fala, isso é um ok, isso significa ok, né? Foi então, aprovado. Foi aprovada. Então, eu já tive alguns casos aqui com reunião, sabe, com várias pessoas, e aí eu apresentava, e, pô, brasileiro, a gente gosta de chegar, fazer aquela boa impressão e tal, e aí eu terminava e, tipo, olhava pra cara de todo mundo assim, aí todo mundo olhava pra mim, olhava pra cara do outro, aí eu falava assim, puta, ferrou, né, tipo, ninguém fala bosta nenhuma, me ferrei. Aí, na verdade, aí depois eu perguntei, mas vocês gostaram? Tipo, aí, não, gostei bastante, ok, manda bala. Basicamente, se ele não falar nada e chacoalhar a cabeça ali, tipo, ok, tipo, beleza, ele adorou, ele tá, tipo, tá rindo, tá saltitando por dentro. Mas também, em contrapartida, como eles são muito de falar aquilo que realmente eles querem pensar, eles, assim, por exemplo, como você falou, o americano, ele não tenta enrolar, eles também não tentam enrolar. Quando eles não gostam, ou quando realmente ele não quer, ele sempre vai dizer não. Se ele não gostou, ele vai dizer não gostei, tá uma bosta, não quero. Tipo, ele vai falar direto. Que para muitas pessoas pode soar grosseiro, mas é a forma dele de ser honesto. Então, por exemplo, aqui é muito comum, não aqui, por exemplo, no Brasil é muito comum, você chega numa loja, você fala, opa, e aí, tudo bem? Como é que você tá? Você nem conhece o caboclo, às vezes, nem conhece a pessoa. Aqui, se você chegar para uma pessoa numa loja, falar, bom dia, e aí, como é que tá? Cara, vai olhar para tua cara e falar que da onde saiu esse louco, né? Perguntando da minha vida pessoal, né? Tipo, como assim? E aqui, quando eles pegam, digamos assim, mais intimidade contigo, e aí você pergunta como você tá, geralmente a gente brasileiro, a gente fala, ah, não, beleza, tranquilo. Às vezes, tipo, tá terrível em casa, tá tipo, tá um pesadelo, mas não, beleza. Tá bem. Não, tá tudo bem, aham. Tá tudo bem. Aqui não, cara. Se ele pegou, tipo, mais contato contigo e você perguntar, e aí, como é que tá? Por exemplo, no cafezinho ali, chegou de manhã. E aí, cara, beleza? Ela fala, não, tá uma bosta. Tipo, tá acontecendo isso, tipo, e eu tô depressivo. Então, ele vai lhe falar a real. E geralmente a gente brasileiro, a gente não tá acostumado para receber essa porrada, assim, tipo de... O cara falou, mas como assim? Não, mas pô, fala que tá tudo bem, pô. O que eu percebo, assim, é que é muito similar, acho, as culturas que você está falando. Acho que o pessoal aí na Europa é um pouquinho mais fechado, talvez, mas de maneira geral é muito similar. Eles são muito objetivos aqui, e principalmente para os brasileiros recém-chegados aqui, muitas vezes isso é um. Eu falo, nossa, que grosso, que pessoa indelicada, mas não Nossa, é. É é simplesmente rude, é arrogante. simples, é mais ou menos assim, fala, ei, John, você tá afim de ir na minha casa no final de semana? Não, obrigado, eu prefiro ficar em casa na minha casa sozinho. Então, fala, nossa, Exato. que delicado, mas não é cultural, é cultural. E na parte de negócios você sente bastante isso, de novo, como as reuniões no Brasil normalmente são bem longas, né, e assim, no Brasil, normalmente, você tem que fazer um approach, né, você primeiro começa a perguntar justamente da vida pessoal do cara, para poder quebrar o gelo, né? Fala, e aí, Eduardo, como é que você tá? Tudo bem? Como é que tá a Stone? A esposa tá bem? O cachorro tá bem? Você vai quebrando o gelo de maneiras diferentes para gerar uma empatia. Aqui não existe isso, né? Que provavelmente é a mesma coisa aí, pelo que você tá falando. Péssimo você Aham. perguntar da vida pessoal do cara, você tem que tratar de negócios e ponto. Então, Ah, tem que um, aprender muito a lidar com cultura, realmente. uma curiosidade daqui, uma curiosidade, mas aí é para o pessoal que é estoniano mesmo, o pessoal que é raiz, né? Porque aqui também tem muita pessoa de fora também. Uma das formas do estoniano ele mostrar que ele confia em você e que você está tendo um approach, seja nos negócios, ou seja, às vezes como vida pessoal, algum momento ele vai te chamar para ir para sauna com ele.
Porque aqui, como a Finlândia, aqui é muito semelhante em alguns pontos da cultura da Finlândia, eles têm essa cultura da sauna, eles são loucos por sauna, eles adoram sauna. Então, o pessoal, você vê o pessoal, eles entram na sauna, tipo, a quase 100 graus, e aí daqui a pouco sai pelado correndo e pula no lago gelado, tipo, ali no lago quase congelando. Eles são acostumados com isso. Então, o que acontece? Quando eles começam a pegar, sabe, confiança, seja nos negócios, seja tipo é um parceiro teu, é um chefe, um diretor, é um cara que você está fechando negócio, ou seja um amigo, em algum ponto ele vai falar, pô, vamos lá para sauna. E aí geralmente é o quê? Sauna, tipo, aí tem ali uns aperitivos, uma bebidazinha, uma coisa, geralmente você vai, fica na sauna e sai, toma aquele ducha gelado, ou pula no lago, né? Mas tem um detalhe importantíssimo aqui que para o brasileiro pode ser meio chocante. Todo mundo pelado na sauna. E, na cara, sauna? E é todo mundo, tipo, é criança, é velha, mulher, homem, todo mundo, tipo, pelado na sauna. E porque eles não tem essa cultura, tipo assim, porque eles já estão acostumados desde novo. E pra gente é um pouco chocante. Assim, claro, se você for estrangeiro, provavelmente você vai botar uma toalhinha ali, eles vão entender. Mas pode acontecer também que você entre e já todo mundo pelado. E, cara, Mas a pergunta agora é, você tem tomado muita sauna, Edu? Não. uma vez eu fui pra sauna. Com o pessoal aqui da empresa eu já fui, enfim, né? Mas eu fui de sunguinha, eu não fui de peladão, não. Tipo, eles entenderam que para mim era um pouco chocante no início. Uhum. Legal, legal. Realmente é super, super, nossa, uma curiosidade bem interessante. Eu não imaginava, Pois é, então, quando você vir fazer negócios aqui, cara, se você aparecer por aqui, você já se prepara para tomar uma vodkazinha e botar a toalhinha para passar. Não, nós vamos sim. Você sabe que a minha ida para a Estônia está um pouquinho atrasada devido ao Covid, mas no próximo ano a gente vai sim. Com certeza, cara. Com certeza. Bom, Alex, não sei se tu tem mais algum ponto aí, mas eu acho que a gente já bateu mais ou menos 1 hora e pouco aqui de episódio. Não sei se você tem mais algum ponto para falar. Se não tiver mais um ponto para falar, eu tenho mais uns 2 pontinhos aqui para a gente fechar a brincadeira aqui desse primeiro episódio aqui. Não, eu vou deixar você fechar. Eu acho que a gente conseguiu cobrir bem essa questão. É claro que a gente falou superficialmente, mas acho que o objetivo principal aqui é, primeiro, desmistificar de que é extremamente complexo, que é extremamente custoso você ter uma operação fora do seu país de origem. Existem, não só a gente, mas existem excelentes profissionais em todos os países. É possível e é rentável ter negócios fora do seu país de origem, é importantíssimo, eu diria. Ter negócios fora do seu país de origem é importante para a expansão dos seus negócios, é bom não somente financeiramente, mas é bom para a sua marca também. Então, isso a gente escuta de todos os clientes, olha, a partir do momento que ele tem uma operação, ainda que seja pequena, fora do seu país de origem, o mercado interno, lá o Brasil começa a olhar para ele de maneira diferente também, isso gera um certo empoderamento, então isso em termos de marca e marketing, isso é muito bom também. Mas é isso, a gente fez uma cobertura superficial, mas acho que o objetivo principal a gente cobriu, que é mostrar que qualquer pessoa não precisa ter um visto especial, ou não precisa ser de um determinado país, qualquer pessoa pode ter negócios e fazer negócios tanto nos Estados Unidos quanto na Europa, a partir da Estônia. E eu vou deixar agora passar a bola para o Edu para ele fechar aí. Beleza, cara. Então, assim, para fechar 2 pontinhos aqui, bem rápido aqui, tá? A gente comentou ali no início ali do vídeo ali sobre os nossos sponsors, ele comentou sobre a Akin Solutions e o BeachPerk. Então, para você que ficou interessado em saber mais, na descrição aqui desse podcast ou desse vídeo, você vai encontrar ali o link ali para cada um, para você poder achar mais informação, contato, para se você quiser, enfim, marcar para bater um papo com qualquer um de nós. E também na descrição do podcast ou do vídeo ali. Aproveita que o BeachPerk ainda está ele está em modalidade free ainda, porque ele está na versão beta, então aproveita, porque não vai ficar assim, né? Pois é, tá na faixa, tá que nem a camisa do Vasco, só que não vai cair para a segunda divisão. Não, é sério, galera, aproveita mesmo, tá? A gente já tem utilizado a ferramenta, tá? E realmente
tudo aquilo que a gente falou aqui, especialmente quando você tem uma operação fora do seu país, você precisa controlar e gerenciar a sua equipe, e é óbvio que você tem no Brasil também, você também precisa fazer uma boa gestão de time, e esse processo de gamificação, de gamification, né, ele é realmente muito interessante para isso. Bacana, bacana, é verdade. E o último pontinho aqui é o seguinte, na descrição aqui também do vídeo, do podcast, também você vai ter ali um e-mail de contato ali da gente, você pode mandar sugestão ali de algum outro tópico. A gente tem já uma agenda já de um monte de tópico bacana que a gente vai estar liberando os podcasts, com uma frequência bem bacana. A gente está pensando em tentar fazer um a cada 15 dias e talvez alcançar, tipo, daqui a pouco, quem sabe, um por semana. Então a gente tem bastante assunto para falar, mas vai ter ali um contato também para você poder mandar no e-mail. Vai ter convidado também, né? Do Logo vai ter convidado também, convidado bem bacana, dividindo a experiência aí, não só a sua experiência de vida, mas a experiência profissional também, vai ser bem bacana. Exatamente, então você que é empreendedor, você que, né, foi lá, meteu as caras, meteu o giraia, como eu falei ali, foi tipo arriscar fora do Brasil, seja nos Estados Unidos ou seja na Europa, e enfim, tá a fim de contar a sua história, tá a fim de bater um papo com a gente. Como você viu aqui, o papo aqui, ele é meio solto, assim, tipo, tem às vezes um pouquinho de pauta, mas não necessariamente a gente segue a pauta, tipo, não, é bem, digamos assim, relaxado. Se você tiver a fim de vir bater um papo com a gente, pode mandar uma mensagem, ou muita gente também a gente vai chamar para participar também. Informação descomplicada. Exatamente. Tipo, você está falando aqui com dois amigos aqui numa mesa de bar, tomando um cafezinho. Não tem formalidades demais. Mas, enfim, é isso, né? E a gente fecha agora aqui o nosso bate-papo. E, enfim, logo, logo vai ter mais episódio aí. Dentro do. Logo tem mais. Valeu, comunidade brasileira. Vai ficar. Exatamente. Um abraço aí para nossa comunidade brasileira e é isso aí. Grande abraço a todos. Valeu, forte abraço. Valeu.